As nossas palavras são como armas poderosas. Não são apenas palavras. Há poder em nossas palavras. Olha o que está escrito no livro aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 3. Pela fé, escuta, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, não veio de matéria pré-existente. Deus criou os mundos, o universo, do nada, pelo poder da sua palavra. Talvez você diga, pastor, mas Deus é diferente. Mas não esqueça que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, há poder nas nossas palavras também. No livro de Provérbios, vai anotando, no livro de Provérbios 18, e o versículo de número 21, olha só o que está escrito. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Entendeu? Há poder naquilo que a gente fala. Poder para trazer vida ou matar. Construir ou destruir. Então você está entendendo que nós devemos ter cuidado com aquilo que a gente fala. Porque as palavras têm esse poder de influenciar vidas, né? Nós temos 2 ouvidos. Pastor, como assim 2 ouvidos? Nós temos o ouvido externo, ok? O que você ouve, mas nós também temos o ouvido interno. E aquilo que você ouve, ouvido externo, passa para o ouvido interno, que é o coração. Por isso que Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. E o coração do homem é uma terra fértil. Toda semente que cai no coração vai germinar. E as nossas palavras são como sementes. Tem esse poder. Entra pelo ouvido externo, passa pelo ouvido interno, que é a nossa alma, e entra no coração. Você já reparou que o ouvido
está perto, próximo do coração. Olha aqui a distância, ó, tá vendo? Então, o que se fala entra e desce. São sementes que irão produzir frutos. Você pode mudar vidas através daquilo que você fala. Eu vou lá no livro de Tiago, capítulo de número 3. Vou ler o versículo de número 4 e 5. Escuta, preste atenção. Anota. Vede também as naus, embarcações, navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. O que é que Tiago está dizendo aqui? Que uma grande embarcação, um navio, ele é guiado, conduzido por um pequeno leme. Segura. Assim também a língua. É um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Então, a nossa língua, comparado com o tamanho do corpo, é um pequeno membro. Tá certo que tem gente que é linguaruda. Mas a língua, comparado com o tamanho do corpo, é como aquele leme que dirige, conduz a embarcação, né? O piloto, o comandante do navio, ele sabe da importância do leme. É o que vai dar direção. E Tiago está dizendo assim, também a língua é um membro pequeno, mas se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Basta uma faísca, gente, um pequeno fogo incendeia uma floresta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala. E você já parou para pensar, analisar quantas palavras o homem fala por hora? Agora mesmo, nessa ministração, quantas palavras eu já usei em tão pouco tempo? Quantas palavras uma pessoa comum fala por dia, 24 horas? É de assustar, pode ter certeza. E ainda dizem, não sei se você concorda ou não, as mulheres falam o dobro, falam muito mais do que os homens. Gente, olha, cuidado com o que você fala, porque há poder nas palavras, né? Nós podemos abençoar vidas ou destruir, machucar. Eu separei aqui um versículo, livro de Provérbios. Escuta só, livro de Provérbios 12,
e o versículo de número 18. Eu separei este versículo. Anota, anota. Há, como haver e existir, há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Então, tem palavras que machucam. São como facas, né? São como é que está escrito aqui? São como pontas de espada. Fere, machuca. E às vezes, sabe, gente, a pessoa ela fica machucada por dentro. É no coração, é por dentro. As marcas que ficam por causa de palavras assim mal colocadas. Você vai entender o que eu quero dizer? Você vai entender no calor de uma discussão, por exemplo. Às vezes se diz coisas, palavras, como se fossem cacos de vidro. A pessoa solta assim palavras que cortam, que machucam, que deixam marcas, cicatrizes. Às vezes as palavras doem muito mais do que um tapa. É ou não é? Porque quando alguém está machucado por dentro, às vezes você não está vendo, mas ela está ferida. O coração, a alma, os sentimentos. O corpo continua igual. O corpo continua igual, ileso. Você olha para a pessoa, a impressão que está tudo bem, normal com ela. Mas ela por dentro, ela está esmagada, machucada, ferida. Gente, depois que você lançou a palavra, sabe? É como uma flecha. É como uma flecha. Você lança a flecha, né? Não volta mais, gente. Já aconteceu com você? Já aconteceu com você de você falar alguma coisa assim que você exagerou e depois você se arrepende? Você, meu Deus, eu não deveria ter falado aquilo, não deveria. E a pessoa se arrepende, só que as palavras foram lançadas. E agora, para você consertar o que você falou, gente, é complicado. É complicado. Você está entendendo? E a gente erra, muitas vezes, por falar demais. E falar sem pensar. Então toma cuidado, né? Eu li a parte A desse versículo, Provérbios 12, o versículo de número 18, eu estou aqui com a Bíblia, gente. Há alguns cujas palavras são como ponta de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Olha que coisa linda. Então, aquele que é prudente, aquele que é sábio,
ele pensa antes de falar. E quando ele fala, edifica, constrói, abençoa, sabe? Então use palavras sábias, palavras de encorajamento, de incentivo, né? Por exemplo, se você falar assim, olha, eu estou orgulhoso de você, parabéns, nossa. Você fala isso, a pessoa fica toda feliz, animada. Você dirige para alguém e diz assim, eu sou agradecido a Deus pela sua vida. Que bênção que você tem sido. Nossa, você é um presente de Deus para a minha vida. Entendeu? Quando você fala uma palavra dessa, a pessoa fica feliz, né? Ela fica feliz. Que nem eu espero que você que está aqui me assistindo, talvez você diga, poxa, que legal, pastor ministrando, ensinando. Então vamos fazer o seguinte, se inscreve no canal, se inscreve aí no canal, se o que eu estou transmitindo, compartilhando, está sendo bênção para a tua vida, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, o seu joinha, aciona o sininho, compartilha, ok? Quer ver uma outra frase assim que eu acho que quer agradar a sua esposa, né? Vira para ela e diz assim, olha o poder das palavras, vira para sua esposa e diz assim, olha, se eu tivesse que casar, eu casava com você de novo. Ah, não é? Pessoa, esposa, a mulher, ela fica toda. Porque a mulher, ela é mais sensível, né? Você conquista pelas palavras, por aquilo que você fala. Agora, quando você coloca uma palavra errada, que você... Ixi, não deveria ter falado isso. Pisei na bola. Né? Olha, eu vou te dar um conselho. Vou te dar um conselho aqui. Porque a gente não quer errar, né? A gente sempre quer acertar, a gente não quer errar. Vou te dar um conselho. Fale a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. Fale o que Deus fala. Você não vai errar nunca. Porque se você falar o que Deus fala, você vai acertar. E vai acertar sempre. Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu acho que Deus é tão sábio que Ele nos deu 2 orelhas e uma só boca. Para você ouvir o dobro do que você fala. Então, cuidado com as suas palavras. Como está aí no título, as palavras são uma arma poderosa. Cuidado. Deus abençoe a todos.